Buda, as verdades ocultas, esotéricas e pouco reveladas da sua jornada e ensinamentos. A linhagem secreta do Buda e suas origens cósmicas. O que pouco se fala é que o nascimento do Buda não é apenas um acontecimento terrestre. Textos do cânone Pali, do Tipitaka, assim como manuscritos secretos preservados em cavernas tibetanas e nepalesas, descrevem que antes de nascer como Siddhartha, ele viveu em inúmeras existências cósmicas, como um bodhisattva interdimensional, peregrinando em reinos não físicos, conhecidos como os campos de pureza, Sudyavavasa. Nesses reinos, Buda, como consciência pura, aprendeu diretamente com seres conhecidos como Brahmas Mahaparinirvana, que são inteligências não humanas responsáveis por arquitetar sistemas de realidades e ciclos de samsara. Algumas linhagens afirmam que seu nascimento na Terra foi um ato deliberado de intervenção cósmica, para introduzir tecnologias mentais e espirituais capazes de interromper o ciclo de sofrimento das almas presas na Matrix planetária. O significado oculto dos sonhos da Rainha Maia. O famoso sonho da mãe do Buda, a Rainha Maia, em que um elefante branco penetra em seu ventre, não é um símbolo literal apenas de pureza. Manuscritos antigos revelam que este elefante representa um tipo de veículo de transferência interdimensional, utilizado pelos Tathagatas, aqueles que vêm e vão do vazio. O elefante branco possui 4 presas, que nas tradições mais ocultas representam os 4 pilares da realidade: espaço, tempo, consciência e matéria. Esse sonho codifica a descida de uma entidade que não mais necessitava reencarnar, mas que fez o voto de se materializar em carne para trazer ao plano humano códigos de liberação. Práticas ocultas que Buda praticou antes da iluminação. O que se popularizou foi que Buda experimentou o caminho do ascetismo extremo e depois encontrou o caminho do meio. Isso é apenas parte da história. Em registros preservados na tradição Theravada, há referências aos 6 anos em que Siddhartha praticou não apenas austeridade, mas também tecnologias psíquicas muito avançadas, incluindo a retração do prana, técnicas de redução quase total do metabolismo, em que ele permaneceu em estado de quase morte por semanas, explorando os limites entre vida e morte. Manifestações de corpo sutil. Através da prática conhecida como Divida, ele foi capaz de projetar formas energéticas, bilocando-se e experimentando os reinos sutis. Travessia pelos 4 mundos sutis. Siddhartha não apenas meditou, ele literalmente atravessou os planos de existência conhecidos como Arupa Loka, mundos sem forma, onde não há matéria, nem luz, nem som, apenas consciência pura. Desconstrução dos skandhas, a completa dissolução dos 5 agregados, forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência, foi feita por meio de um protocolo de meditação que até hoje só é transmitido oralmente dentro de linhagens específicas no Tibete e em Myanmar. O que realmente ocorreu debaixo da árvore Bodhi. Pouco se fala que a iluminação de Buda não foi um simples insight. Durante aquela noite, Buda travou uma batalha interna contra uma entidade conhecida como Mara, que não é apenas um símbolo das tentações, mas na tradição esotérica é descrito como um egregor coletivo planetário, uma inteligência psíquica composta pelos desejos, medos e ignorâncias de toda a humanidade. Documentos do cânone Mahayana relatam que, ao sentar-se sob a árvore Bodhi, Buda quebrou, camada por camada, os seguintes véus. O véu da matéria, percebeu que a matéria é apenas vibração condensada. O véu do tempo, entendeu que passado, presente e futuro são construções perceptivas dentro de uma mente não desperta. O véu do eu, dissolveu completamente a ilusão de uma identidade separada, entrando no estado de anatta, o não-eu. O véu do samsara, percebeu que o ciclo de nascimento e morte é sustentado por um software de desejo, ignorância e apego. Ao hackear esse software, ele literalmente saiu da matrix reencarnatória. Os 3 saberes superiores, Tevija, que Buda alcançou na iluminação. Poucos conhecem esses 3 saberes esotéricos. Pubbenivasanusatya, a lembrança completa de todas as suas existências anteriores, incluindo vidas em outros mundos e dimensões. Kutpaptaya, a percepção direta da morte e renascimento de todos os seres, vendo como o karma molda a jornada de cada consciência. Savakayaya, o saber que destrói todos os influxos mentais que sustentam a ignorância,
resultando na completa libertação e no estado de Nirvana. A visão não dual de Nirvana, além da extinção. Na visão popular, Nirvana é entendido como aniquilação do ego e fim do sofrimento. Mas os registros mais profundos mostram que Nirvana não é extinção, é uma reintegração da consciência à sua fonte atemporal e não localizada, um estado de plena liberdade em que a mente se torna o próprio universo. O Nirvana, segundo os textos secretos do Abhidhamma, não é ausência, mas a presença absoluta da realidade tal como ela é, livre de qualquer filtro perceptivo. Neste estado, não há nascimento, nem morte, nem espaço, nem tempo, apenas uma consciência autoexistente, autoiluminada e autossustentável. Buda e o contato com civilizações não humanas. O Sutra do Lótus, assim como registros esotéricos preservados no Tibete, relatam encontros de Buda com seres chamados de Divais, Nagas e Garudas, que não são mitos, mas representantes de consciências não humanas associadas a diferentes dimensões. Os Nagas, por exemplo, são descritos como seres guardiões do conhecimento, moradores de mundos subterrâneos e aquáticos, responsáveis por proteger certos códigos espirituais da humanidade. Existem registros que afirmam que, após sua iluminação, Buda foi até as cidades dos Nagas, recebendo instruções sobre como preservar o Dharma durante eras de degeneração. O Dharma como uma tecnologia de saída da matrix planetária. O Dharma, no entendimento esotérico, são os ensinamentos sobre ética, meditação e sabedoria. No nível oculto, o Dharma é um sistema operacional de libertação da alma do campo holográfico do Sansara, oferecendo ao praticante controle sobre a própria mente, dissolução dos vínculos kármicos, expansão do campo de consciência para além do plano planetário, a capacidade de, após a morte física, não mais ser puxado automaticamente pelo magnetismo do ciclo reencarnatório, navegando consciente para estados superiores de existência. Os ensinamentos não revelados, transmitidos somente aos mais avançados. Registros do cânone secreto do Vajrayana, textos do Kalachakra Tantra e do Dzogchen, mostram que Buda deixou ensinamentos que não foram transmitidos publicamente, tais como o yoga do corpo de luz, técnicas para dissolver o corpo físico ao final da vida, transformando-o em pura luz, transcendendo definitivamente a fisicalidade. A reversão da percepção dual, práticas que fazem com que o praticante pare de perceber a separação sujeito-objeto, entrando em um campo de percepção pura, onde toda dualidade se dissolve. A habilidade de manter a consciência na morte, códigos operacionais que permitem atravessar os bardos, estados intermediários entre vida e morte, com lucidez total, escolhendo deliberadamente seu próximo estado de existência ou transcendendo por completo. A última mensagem do Buda, oculta no Sutra do Grande Nirvana. Poucos sabem que no seu leito de morte, Buda revelou um dos ensinamentos mais ocultos. Todos os seres, sem exceção, possuem a natureza de Buda. Ela é eterna, inata, incorruptível. O Nirvana não é algo que se atinge, é algo que se revela quando todas as ilusões caem. Essa frase foi retirada de versões secretas do Mahaparinirvana Sutra, preservadas nas escolas tântricas tibetanas. A mensagem final do Buda não foi sobre busca, mas sobre recordação daquilo que nunca foi perdido. A seguir, vou aprofundar sobre os ensinamentos secretos do Dzogchen e do Kalachakra Tantra, considerados os níveis mais elevados e ocultos da realização espiritual, dentro das tradições budistas tibetanas, e diretamente conectados ao legado esotérico de Buda. Estes ensinamentos foram cuidadosamente protegidos por linhagens de mestres que sabiam que esse conhecimento, se mal compreendido ou mal utilizado, poderia colapsar a própria experiência humana na matrix de realidade consensual. Prepare-se para acessar informações que, durante séculos, foram restritas aos mais altos iniciados, os yogis, rinpoches e mestres do espaço primordial. Os mistérios ocultos do Dzogchen, o caminho da perfeita liberação espontânea. Origem oculta do Dzogchen. O Dzogchen, muitas vezes traduzido como grande perfeição, não é um sistema comum de meditação. Ele não foi inventado. Ele é considerado a sabedoria primordial do próprio universo, transmitido originalmente por seres não humanos, conhecidos nos textos tibetanos como os Kuntuzango, ser primordial, a consciência pura. Nas tradições mais antigas, se diz que o Dzogchen não surgiu na Terra,
mas foi trazido de realidades além da manifestação, oriundo de um campo de inteligência pura anterior ao Big Bang, descrito pelos textos como a fonte não nascida. Segundo a tradição, Buda acessou diretamente este campo durante sua iluminação, mas não transmitiu publicamente esse conhecimento, pois a humanidade, na sua época, não estava preparada. O Dzogchen ficou preservado em linhagens secretas, sendo depois revelado no Tibete, mas sempre sob juramentos rigorosos de proteção. A natureza do universo segundo o Dzogchen. O Dzogchen ensina que toda a manifestação, matéria, energia, tempo, espaço e mente, é apenas uma pulsação temporária dentro de um campo ilimitado chamado de Rigpa, que é a consciência não dual, autoexistente e autoiluminada. O que percebemos como realidade objetiva é apenas a vibração cristalizada da luz primordial, o Zéu, condensada pelo poder da percepção dual. Por isso, os mestres Dzogchen dizem que o mundo não existe de forma inerente. Ele é um sonho lúcido da própria mente primordial, e qualquer apego à sua solidez gera sofrimento. Os três estados da realidade, o triplo corpo da consciência. O Dzogchen descreve três níveis de realidade, conhecidos como os três Kayas. Dharmakaya, a realidade absoluta, além do espaço, tempo e forma. É a consciência pura, o estado não criado, vazio, luminoso e sem fronteiras. Sambhogakaya, o corpo de luz, onde surgem manifestações sutis, como Budas, divais e campos de energia, percebido por consciências elevadas. Nirmanakaya, a manifestação física, o mundo material, o corpo físico dos seres iluminados, mas reconhecido como uma ilusão funcional. Um mestre Dzogchen opera conscientemente nesses três estados, transitando entre eles como quem muda de canal em uma rádio cósmica. A prática mais oculta, Trecho e Togal. Existem dois métodos finais dentro do Dzogchen, tão secretos que, durante séculos, a transmissão foi feita apenas de boca a ouvido. Trecho significa cortar de uma só vez. É a prática de reconhecer imediatamente que tudo o que surge, pensamentos, emoções, percepções, é a própria luminosidade da mente, não tendo existência real. O praticante dissolve instantaneamente qualquer dualidade. Togal significa saltar direto. Esta prática envolve projeções visuais espontâneas, conhecidas como tigles, esferas de arco-íris, percebidas no campo visual interno. O praticante aprende a navegar por essas luzes, que são portais interdimensionais naturais da consciência, até dissolver completamente sua percepção do tempo e espaço, atingindo a realização do corpo de luz, Jalô. Monges avançados do Dzogchen, ao morrer, não deixam corpo físico. Seus corpos se dissolvem em arco-íris, fenômeno documentado inúmeras vezes nas regiões do Tibete, Nepal e Butão, chamado de Rainbow Body. Os segredos do Kalachakra Tantra, a roda do tempo cósmico. A origem cósmica do Kalachakra. O Kalachakra, traduzido como a roda do tempo, não é apenas uma prática espiritual, mas uma ciência multidimensional sobre a estrutura do cosmos, do tempo e da própria Matrix que sustenta a realidade holográfica. Ele descreve que o universo, o corpo humano e a mente são hologramas interdependentes, e que ao dominar os ritmos do tempo interno, se pode transcender o tempo externo. Registros ancestrais afirmam que este ensinamento foi transmitido por Buda Shakyamuni em uma dimensão paralela, no reino de Shambhala, para uma assembleia de seres humanos e não humanos, guardiões do Dharma galáctico. O tempo como uma construção artificial da consciência. O Kalachakra revela que o tempo não é linear nem absoluto. É uma função da consciência dual não iluminada. Existem três tipos de tempo. Tempo externo, movimentos dos planetas, estrelas, ciclos astrológicos. Tempo interno, pulsações do corpo, respiração, ritmos dos chakras, ciclos mentais. Tempo alternativo, linhas temporais alternativas, realidades paralelas, campos sutis de manifestação. Quando o praticante do Kalachakra sincroniza o tempo interno com o tempo cósmico, ele quebra o campo de atração do Sansara, obtendo liberdade dimensional. A estrutura oculta da Matrix. Segundo o Kalachakra, o mundo material é sustentado por 5 vórtices principais: espaço, ar, fogo, água, terra. Estes vórtices são espelhados nos chakras,
que são portais para dimensões internas. Quando o praticante domina a meditação Kalachakra, ele pode dobrar a percepção espaço-temporal, colapsando o campo de matéria em luz. Isso permite viagens interdimensionais conscientes, quebra da cadeia kármica, navegação pelos bardos da morte com lucidez total, escolha consciente de reencarnação ou transcendência. O código de Shambhala. Shambhala não é um lugar físico no nosso planeta, mas um domínio vibracional paralelo, acessível apenas por consciências que atingiram um determinado padrão de coerência energética e mental. Dentro do Kalachakra, há práticas secretas para acessar Shambhala, descritas como ativação dos circuitos luminosos internos, sincronização da mente com os campos geométricos do universo, uso de mantras que geram ressonância quântica não local, criando uma ponte vibracional entre o campo humano e as cidades de luz de Shambhala. O corpo de arco-íris e a imortalidade consciente. Tanto no Dzogchen quanto no Kalachakra, o ápice da prática resulta na realização do corpo de arco-íris, em que o corpo físico se dissolve, e o praticante continua existindo em forma de luz autoconsciente. Este estado não é morte. É um upgrade bioconsciencial, onde a entidade pode se manifestar fisicamente ou energeticamente à vontade, acessar qualquer ponto do espaço-tempo, entrar e sair dos ciclos de existência material por decisão própria, não mais por karma. A mensagem oculta do Buda para o futuro da humanidade. Registros secretos preservados na linhagem do Kalachakra Tantra afirmam que, no futuro, durante uma era de grande degeneração espiritual, semelhante à que vivemos agora, os guardiões de Shambhala emergirão para reativar o código original do Dharma. O Dharma, na sua forma pura, não é uma religião. É uma tecnologia de soberania espiritual, capaz de libertar qualquer ser da matrix reencarnatória, da prisão do tempo e da percepção ilusória de separação. Buda, que muitos conhecem pelo nome Siddhartha Gautama, não era apenas um mestre espiritual que buscava a libertação do sofrimento. Nas tradições mais antigas, especialmente nas escolas tântricas e no Dzogchen, o Buda é compreendido como uma manifestação da própria natureza da mente primordial, não como uma pessoa histórica limitada ao seu tempo, mas como a personificação do Dharmakaya, a realidade absoluta e não dual. Dentro das escolas esotéricas do budismo, como o Vajrayana, há ensinamentos que afirmam que Buda não apenas nasceu em Lumbini, mas que sua aparição foi um evento pré-planejado pelos próprios Budas do passado. Isso não é dito de forma alegórica, mas literal. Textos como os Tantras Kalachakra descrevem como, antes da manifestação de Gautama, concílios cósmicos de Budas decidiram onde e como ele deveria se manifestar, qual seria sua linhagem familiar e quais seriam os desafios específicos necessários para que sua vida se tornasse o campo fértil para gerar a compreensão do caminho do meio. Um ponto extremamente pouco falado, mas presente em textos secretos, é que Buda, antes de atingir sua iluminação, praticou não apenas as austeridades conhecidas, os 6 anos de jejum e mortificação, mas também disciplinas ocultas de origem não indiana. Há registros na tradição bon tibetana, que antecede o próprio budismo, de que Buda recebeu ensinamentos dos Nagas, seres guardiões do conhecimento subterrâneo e aquático, sobre certos segredos da interconexão entre os mundos sutis da matéria, energia e consciência. Esse tipo de informação surge em documentos como os Terma, tesouros espirituais revelados ao longo dos séculos por mestres como Padmasambhava. Alguns desses textos afirmam que parte da iluminação do Buda não se deu apenas por meio da meditação, mas também pela integração de conhecimentos sobre os dhatus, os elementos cósmicos, e sobre as redes de interdependência que sustentam o Sansara e o Nirvana. Outro aspecto extremamente raro é o entendimento da real natureza do despertar do Buda. O que a maioria conhece como iluminação, na verdade, é descrito nas escolas mais avançadas como a realização do estado natural da mente, chamado de Rigpa no Dzogchen. Isso não é uma conquista, não é um estado que surge, mas o reconhecimento daquilo que sempre esteve presente, livre de elaboração conceitual, livre de nascimento e morte, além de tempo e espaço. Há textos que relatam que no momento da iluminação, sob a árvore Bodhi, Buda experienciou não apenas visões das infinitas existências anteriores, mas a percepção simultânea dos infinitos universos, suas criações, dissoluções e as leis ocultas que regem o multiverso.
Isso é confirmado em sutras como o Avatamsaka Sutra, onde se fala das interpenetrações infinitas, uma visão onde cada átomo contém infinitos universos, e cada universo contém infinitos átomos que, por sua vez, contém todos os outros universos, em uma rede fractal de interdependência absoluta. Os relatos mais secretos apontam que após sua iluminação, Buda manteve contato com seres não humanos, tanto sutis quanto manifestos. As descrições dos divais, nagas, yakshas e asuras não são meramente simbólicas. Na cosmologia esotérica budista, esses seres são tão reais quanto os humanos, embora operem em frequências e dimensões sutis. Muitos desses encontros estão relatados nas Vinayas e nos textos Mahayana, mas são considerados literalmente reais nas tradições Vajrayana. Há, inclusive, registros de que Buda transmitiu ensinamentos secretos aos reis dos Nagas, que, por sua vez, prometeram proteger esses ensinamentos até que a humanidade estivesse pronta para acessá-los. Isso explica por que certos textos surgem como terma, escondidos fisicamente em cavernas, lagos ou até na própria mente dos tertões, os descobridores desses tesouros espirituais. Outro ponto pouco conhecido é que após sua iluminação, Buda foi convidado a abandonar o plano físico e ascender definitivamente. Seres conhecidos como Mahabrahma e Indra teriam oferecido portais de dissolução completa, mas ele recusou, por compaixão, a possibilidade de entrar no parinirvana imediato, e escolheu permanecer por décadas ensinando. Em registros extremamente raros, menciona-se que Buda, após sua iluminação, acessava diretamente o que na física moderna poderia ser descrito como o campo de ponto zero, a energia primordial da qual todas as coisas emergem. Ele ensinava, a quem estava preparado, como a própria mente, quando livre dos condicionamentos, torna-se não apenas o espelho da realidade, mas a própria fonte de manifestação da realidade. Na prática secreta conhecida como Fowa, ensinada apenas nas mais altas iniciações, é transmitido que Buda não morreu no sentido convencional. Ao entrar em Parinirvana, sua consciência se dissolveu diretamente no Dharmakaya, deixando para trás apenas uma impressão luminosa que, segundo relatos de monges, foi visível como uma esfera de arco-íris durante dias no céu, antes de desaparecer completamente. Há ainda os registros de que o próprio corpo físico do Buda, após a cremação, não se comportou como um corpo comum. Testemunhas relataram que várias relíquias, conhecidas como ringel, surgiram espontaneamente entre as cinzas, pequenas pérolas ou cristais que, até hoje, são consideradas condensações físicas de estados de consciência altamente elevados. Cientificamente, até hoje, não há explicação para a composição desses ringel, que não se encaixam em nenhum composto químico conhecido. Outro aspecto quase desconhecido é o ensinamento de Buda sobre as sementes kármicas não locais. No sutra extremamente raro chamado Sutra da Inexaurível Vida e Luz, Buda explica que existem karmas não apenas individuais, mas transdimensionais, ou seja, ações, pensamentos e intenções que reverberam não apenas neste mundo, mas através de múltiplos planos e linhas de tempo paralelas. Isso implica que um ato compassivo aqui pode repercutir em outras realidades, afetando seres dos quais nem sequer temos consciência. Também pouco se fala do uso dos mantras e da sílaba semente, bija, que o próprio Buda teria ensinado. Embora hoje sejam muito conhecidos no Vajrayana, existem registros de que o próprio Buda Shakyamuni transmitiu o uso da sílaba como chave para acessar o vazio primordial. Essa sílaba representa o som do vazio, o estado além da dualidade, e é considerada, nas escolas mais ocultas, como a fonte de todos os outros mantras. Nos ensinamentos tântricos mais elevados, há uma compreensão de que o corpo do Buda não era composto apenas de carne, osso e sangue, mas de 5 corpos simultâneos: o corpo físico, o corpo energético, prana, o corpo mental, manas, o corpo de sabedoria, jnana, e o corpo de realidade, dharmakaya. A prática espiritual, então, não é apenas um caminho ético ou meditativo, mas um processo de transformação desses corpos até que todos se dissolvam no Dharmakaya, o corpo absoluto da realidade. E talvez uma das revelações mais surpreendentes e pouco divulgadas seja que Buda não foi o primeiro nem o último. Ele mesmo afirmou, em textos extremamente antigos, que surgem e surgirão infinitos Budas, em infinitos mundos, em ciclos incessantes de surgimento e dissolução.
Em algumas linhagens tibetanas, se ensina que neste exato momento há milhares de Budas manifestos em outras regiões do cosmos, ensinando outros seres, e que o trabalho de iluminação nunca foi um evento isolado, mas uma dança cósmica infinita de despertar. Por fim, nas tradições mais profundas do Dzogchen, há um ensinamento de que o próprio conceito de Buda é, em si, uma metáfora útil, mas, ao mesmo tempo, um véu. Quando a mente finalmente repousa em sua própria natureza, transcende-se até mesmo a ideia de Buda. Não há mais iluminação, nem não iluminação. Só resta a clara luz da consciência primordial, o estado além de nascimento e morte, além de existência e não existência, onde todas as dualidades colapsam e a realidade brilha como é, livre, espontânea, indomável e infinita.